Bom dia, meus queridos, graça e paz do Senhor nesse dia de quarta-feira, também dia 14 de agosto de 2013. Hoje eu quero começar um assunto com vocês, pelo menos penso que vai ser entre hoje e amanhã esse assunto. É um ensino da palavra de Deus a respeito de espírito, alma e corpo. Eu creio que é uma bênção você poder saber um pouco mais sobre este assunto, porque eu acho que esse assunto é uma coisa revolucionária, é uma coisa que pode transformar radicalmente a sua experiência com Deus. Se você compreender a essência desse ensino, isso pode transformar você, isso pode trazer vitória na sua vida. Isso pode fazer com que você entenda melhor as coisas de Deus, como você se relaciona com Deus, como que você se relaciona consigo mesmo, como que você pode ter vitória interior que você às vezes está buscando por anos e anos e anos e não consegue entender os mecanismos que operam dentro de você. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. É lógico que nesses vídeos que a gente faz aqui no Facebook, são vídeos rápidos, a gente não tem condição de detalhar muito a respeito de um assunto desse. Esse é um assunto extenso, é um assunto que vai longe, é uma coisa profunda da Bíblia, mas o que eu vou fazer é tentar abreviar e simplificar de uma maneira que você possa entender pelo menos os aspectos mais cruciais desse ensino sobre espírito, alma e corpo. Amém? Quero ler primeiro um texto da palavra de Deus que está no livro de João. João capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando com Nicodemos essa palavra. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre o idioma original da Bíblia, que é o grego koiné, um grego popular da época de Jesus. Eu preciso trazer algumas palavras do grego para você entender melhor o sentido do que está sendo falado aqui. Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. A palavra nascer de novo no grego é genao anothen. Genao anothen. Ok? Significa ser gerado de novo. O que Jesus está dizendo então é o seguinte: se uma pessoa não for gerada de novo, ela não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, aqui começa o ensino a respeito do Espírito. Ok? A pessoa precisa nascer, não do físico, porque todo mundo já nasceu do físico, da carne. Mas ela precisa nascer do Espírito. Jesus está falando. É necessário que a gente nasça por uma operação miraculosa, de intervenção do Espírito Santo, fazendo com que a gente seja gerado dentro do nosso espírito. Ok? No versículo 6 do mesmo capítulo, ele diz assim: aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A palavra também é a mesma, genao. O que é nascido da carne é carne. O que é gerado da carne é carne, e o que é gerado do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o nosso espírito precisa ser gerado pelo Espírito dele, para que nós possamos ser filhos de Deus. Ok? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Paulo está falando que nós somos divididos em três partes. O nosso ser é dividido em espírito, alma e corpo. No grego, essas três palavras são diferentes. É pneuma, psique e soma. Pneuma, ou pneuma, como queiram, é espírito. Psique é mente ou alma. E soma é corpo. Então, a palavra pneuma, psique e soma, respectivamente, é espírito, alma e corpo. Isso são coisas totalmente diferentes. Hoje você vai começar a aprender um pouquinho por que você
tem emoções? Por que você reage como você reage? Porque você tem uma alma. Você vai aprender entre hoje e amanhã que a alma é responsável pelas emoções, a alma é responsável pelos pensamentos, pela mentalidade. Não tem nada a ver com o espírito. Você precisa primeiro entender o que é espírito. Ok? Espírito, basicamente, é intuição e consciência e ligação com Deus. Deus criou o nosso espírito para ter ligação com Ele. É a parte mais nobre do ser humano. Na verdade, é o nosso eu verdadeiro. Sabe qual é o seu eu verdadeiro? É o seu espírito, não é seu corpo. E também não é sua alma. Ok? Nós vamos ver lá no Gênesis, quando a palavra de Deus diz assim: e Deus soprou nas narinas, né, de Adão, e ele passou a ser alma vivente. Deus fez um boneco de barro e soprou nas narinas daquele boneco de barro, e ele se transformou em alma vivente. Então ali tem as três partes do ser humano. O boneco de barro que Deus tinha feito representa o corpo. O sopro de Deus até hoje é chamado de pneuma, que em grego é pneuma, ok? Significa sopro. Representa o espírito. E quando Deus sopra o espírito no corpo, surge um terceiro elemento chamado alma. O homem se fez então alma vivente, de acordo com esse texto. Amém? Lá em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, a Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nesse texto a palavra poder não significa poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo em grego é dunamis. Nesse texto a palavra poder é exousia. Exousia significa direito ou autoridade. Então o que esse texto está dizendo é: todos quantos recebem Jesus, Deus deu a autoridade legal ou direito legal de se tornarem filhos de Deus. Então esse texto não está falando do Espírito, está falando da autoridade que vem de Deus para nós. Porém, no versículo seguinte, diz assim: estes que se tornaram filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A palavra nascer aí nesse texto é genao, significa ser gerado por. Esse texto então está dizendo o seguinte: que aqueles que nasceram de Deus não foram gerados pela vontade do homem, mas foram gerados pela vontade de Deus. O que Deus está falando aqui novamente para nós existe um grupo de pessoas que foram nascidos novamente, gerados em espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Genao, foram gerados. Esta é a verdadeira conversão. Amém? Conversão não é uma mudança de comportamento, embora inclua uma tremenda mudança no comportamento. Mas basicamente a verdadeira conversão não é um convencimento intelectual. O que é conversão na Bíblia? Conversão é uma experiência sobrenatural de transformação radical e absoluta do nosso espírito para sempre. Todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, tem o seu espírito regenerado, transformado de uma vez por todas, para sempre, desde agora e para toda a eternidade. O espírito humano regenerado por Deus já está perfeito na presença de Deus aqui na terra. Essa é uma coisa maravilhosa, uma coisa que a gente tem que pensar, né? A experiência cristã não é uma experiência qualquer. A conversão genuína é uma experiência verdadeira de regeneração da parte mais nobre que existe em nós, que é o nosso espírito. O nosso espírito, diz a palavra de Deus, foi transformado de tal maneira que a Bíblia chama de gerado de novo, foi nascido de novo. Nós fomos regenerados, trazidos de novo à existência pelo poder de Deus. É isso que significa genao em grego. Nós fomos gerados de novo. Ok? E os apóstolos todos tinham essa mesma compreensão, de que o nosso espírito está perfeito. Veja, por exemplo, o apóstolo Pedro, que ele diz ali em 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, ok? A palavra regenerou aí é anagenal, significa nos fez nascer de novo, ou nos gerou novamente, em espírito. Isso não aconteceu na nossa alma, isso não aconteceu no nosso corpo. Veja bem, existe uma coisa que aconteceu de uma vez por todas na vida de um crente, é o novo nascimento. A nossa alma não nasceu de novo. É por isso que a gente tem problemas com os nossos pensamentos. É por isso que a gente tem problemas com as nossas emoções. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, a diferença entre a alma e o espírito, e por que a gente tem que ser transformado diariamente na nossa alma. A nossa alma precisa passar por um processo diário de renovação, até o final, até enquanto a gente estiver na Terra. Mas o nosso espírito não passa por esse processo. Aquilo que aconteceu no espírito humano aconteceu de uma vez para todas, porque Deus regenerou de uma vez por todas o espírito daquele que é remido em Cristo Jesus. Nós não podemos ter uma experiência contínua e progressiva de transformação do espírito. Isso é uma mentira. Não existe isso na Bíblia, não existe isso na revelação de Deus. O que Deus fez no nosso espírito já está feito de uma vez por todas. Existe uma parte em nós, 1/3 de nós é perfeito. Uma parte que está perfeita na presença de Deus. Essa parte que está perfeita em nós chama-se Espírito. Nós somos idênticos a Jesus no Espírito. Nós estamos com o mesmo poder de Jesus. Você duvida disso? É o que a Bíblia diz. Nós somos regenerados. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz em Efésios, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: Estando nós ainda mortos em nossos delitos, Cristo nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. A palavra vivificou aí é suzupoiel. Essa palavra suzupoiel significa dar vida juntamente com. Isso significa que o poder da ressurreição de Jesus foi passado para o nosso espírito de uma vez por todas. A palavra vivificou significa que nós somos regenerados, que nós somos ressuscitados no poder de Deus, do mesmo jeito que Jesus foi. Do mesmo jeito que Jesus foi ressuscitado dos mortos. O mesmo poder que habita em Jesus habita dentro do meu espírito e do teu espírito. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Isso é maravilhoso, é fantástico. É uma coisa que nós precisamos renovar nossa mente para a gente poder aceitar isso. Porque é tão grande isso, é tão importante, que parece ser bom demais para ser verdade. Tem muito crente que tem dificuldade de aceitar isso. Que ele está em mesmo pé de igualdade com Jesus, no Espírito. Mas essa é a verdade. Deus nos colocou na mesma capacidade, no mesmo poder do Filho dele, em Espírito. Se nós descobrirmos isso, se nós entendermos isso, isso vai mudar radicalmente a nossa maneira de viver na Terra. Isso poderá trazer poder tremendo para nós, no nosso coração, na nossa alma, que é onde está o problema. Amanhã eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da alma humana e dos problemas que existem na alma, porque o nosso maior problema não é o espírito. O nosso maior problema é o nosso corpo, que é frágil, e a nossa alma, que ainda está muito fragilizada por conta de todos os problemas que a gente passou na vida até a gente encontrar com o nosso Salvador. Porque a gente passou tanto trauma, tanta agonia, tantos medos e tantos pânicos e tantas coisas. Nossa alma está marcada por toda essa desgraça, mas Jesus está transformando a nossa alma e Ele nos ensina como. Nós vamos falar um pouquinho disso amanhã a respeito da renovação da mente. Amém? Hoje eu quero que você entenda que existe uma parte em você, você precisa crer nisso. É o seu espírito. O seu espírito é perfeito, de uma vez por todas. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você não conhece a Bíblia nesse sentido profundo, você vai achar que isso aí é uma experiência
comportamental. Está falando assim, se alguém é crente, muda o comportamento. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, se alguma pessoa está verdadeiramente em Cristo, ela é uma pessoa absolutamente nova no Espírito. O Espírito foi totalmente renovado. Não existe nada no Espírito de um remido que precisa ser mudado, ou melhorado, ou aperfeiçoado. Já está pronto com o mesmo poder de Jesus nele. Aleluia. Você tem um Espírito regenerado igual ao de Cristo. Tanto é que o Espírito de Cristo pode habitar nele. Se teu Espírito não fosse perfeito, tivesse que estar sendo aperfeiçoado diariamente, o Espírito de Deus não poderia habitar ali, porque o Espírito Santo não habita na imperfeição. Então veja, o Espírito Santo não habita num lugar imperfeito. Segundo, Deus não pode gerar filhos imperfeitos. Como nós somos nascidos do Espírito de Deus, Deus não pode gerar imperfeição. Se nós fomos nascidos de novo no nosso Espírito, nós somos nova criatura de verdade no Espírito, sem mácula, sem pecado, sem nenhum tipo de dificuldade emocional. Nada disso acontece no nosso Espírito. Essa é uma área da alma. Então eu estou tentando fazer você entender que nós temos divisões dentro de nós. Uma parte de nós é absolutamente santa e justa e reta e perfeita e absolutamente renovada de uma vez por todas, para todo sempre. Isso parece bom demais para ser verdade, mas é Bíblia Sagrada. Isso é Evangelho. E se você não crê nisso, você não crê na palavra de Deus, você crê em religião. Você vai acreditar nos religiosos que estão pregando por aí, que nós somos pecadores, que nós precisamos todo dia ficar nos penitenciando. Você não vai entender que existe alguém em você que é você, que já foi regenerado, justificado, santificado, aperfeiçoado, totalmente, radicalmente transformado pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? É claro que com um vídeo rápido assim eu não posso falar muita coisa sobre isso. Mas amanhã eu quero retornar um pouquinho sobre isso, porque eu vou começar a falar para vocês a respeito dos benefícios de andar em Espírito. E você precisa pegar esse ensino que eu estou passando para você hoje e amanhã, porque se você não pega, você não vai entender nada do que eu vou estar falando das coisas do Espírito nos dias subsequentes. Amém? Deus te abençoe nesse dia e a gente se vê amanhã em nome de Jesus. Amém.